Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é: como será que o Dorival Júnior vai mandar o Corinthians a campo? Qual será a escalação? Qual será o esquema tático do Dorival após a parada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Destacando que está acontecendo a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, mas o Corinthians está de férias. Jogadores ganharam período de descansos e também teremos um período para trabalhos até o próximo compromisso do Timão, que acontecerá no dia 13 de julho, no retorno dos jogos, jogo do Campeonato Brasileiro, jogo difícil contra a equipe do Bragantino. Então, como será que o Dorival deve mandar o Corinthians a campo? Será que teremos contratações? Será que jogadores devem ir embora, como alguns rumores estão surgindo? Vamos falar sobre isso, só que antes de mais nada, gostaria de pedir para você deixar o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Vamos lá, rapaziada. O Corinthians está em um período de intervalo, está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, jogadores ganharam período de descansos e com o retorno aos trabalhos, o Dorival vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade para tentar implantar a sua metodologia de trabalho. Conforme estamos acompanhando, já estão surgindo rumores. Por quê? Porque começam as movimentações envolvendo o mercado da bola, possíveis chegadas e absolutamente, claro, que acaba sendo uma preocupação gigantesca, possíveis saídas de jogadores. Alguns nomes de atletas já estão sendo ligados ao Corinthians como possibilidade de chegadas, jogadores aí para reforçarem o elenco. Só que, como eu disse a vocês, tem que ter a manutenção. E claro que nós, torcedores, estamos muito preocupados com nomes, por exemplo, Rodrigo Garro, que surgiram alguns rumores de possibilidade de saída, o Memphis também, clubes interessados e tudo mais, e absolutamente que o Yuri Alberto, nosso artilheiro, protagonista do time do povo, estamos falando aí de um Yuri que tem sido muito decisivo e claro que é mais um jogador que acaba se tornando alvo de clubes da Europa. E também não podemos esquecer do Breno Bidon, jovem que sinceramente está evoluindo demais e vai evoluir ainda mais. É espetacular o que o Bidon joga. O Carrilho também acaba despertando, né? Acaba sendo visto por outros clubes. Mas, primeiramente, estou falando aqui para vocês que eu não vou falar sobre saída nem chegada de jogadores. Eu só quero aqui colocar para vocês que o Corinthians que no ano passado tivemos dificuldades no Campeonato Brasileiro, aí, graças a Deus, vieram aquelas 9 vitórias seguidas, e um Corinthians que começou 2025 com atletas permanecendo. Tivemos aí, infelizmente, a tristeza na Conmebol Libertadores, a chamada pré-Libertadores, a nossa saída, mas também tivemos motivo de alegria, como foi, por exemplo, a conquista do título do Campeonato Paulista, vencemos o nosso maior rival. Isso prova que o elenco é qualificado, temos jogadores que têm condições sim de fazer o Corinthians brigar por título, mas pensando em chegadas, pensando em atletas que poderão reforçar o elenco, estamos falando ainda de Copa do Brasil, estamos falando de Campeonato Brasileiro que o Corinthians terá no segundo semestre, calendário apertado. Então, absolutamente que você tem que ter um elenco forte, um elenco qualificado. Por exemplo, você ter um jogador considerado titular no nível alto e também uma opção no nível alto. Isso é importante, que acaba aumentando o nível de competitividade interna e isso é ótimo. Mas esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, eu quero provar a vocês que o elenco do Corinthians é forte. O Corinthians tem um time forte e competitivo. Pensando numa escalação para o segundo semestre, claro, com os atletas permanecendo, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que, analisando o cenário, pensando, claro, de forma positiva, o Corinthians tem sim condições de brigar, mas claro, é sempre importante chegadas de reforços, chegadas de jogadores. Então, pensando no que o Corinthians tem hoje, analisando o que tem hoje e, claro, preservando por permanências, como seria um Corinthians forte, competitivo,
para o segundo semestre. Vamos lá, vamos para essa escalação. No gol, claro, goleirão Hugo Souza, convocação para a seleção brasileira. Eu acho que o Hugo dispensa comentários. O que ele tem feito desde a chegada dele é sensacional. Na lateral direita, o Mateuzinho que teve seus altos e baixos, mas para mim o Mateuzinho está evoluindo. É um jogador que tem feito o seu papel. Claro, nós sempre pensamos que os atletas precisam continuar evoluindo. Mateuzinho, para mim, titular. Dupla de defesa, eu acho que acaba dividindo aí muitas opiniões. E, para mim, hoje, analisando, por exemplo, recuperação, tudo, eu pensaria no André Ramalho e no Gustavo Henrique. A dupla de defesa que deu certo naquela reta final do Campeonato Brasileiro de 2024. Na lateral esquerda, o titular para mim é o Fabrício Angileri. Por quê? Porque o Angileri, ele tem uma boa estatura, ele tem uma característica mais forte na marcação, então, e claro, também vai muito bem para o ataque. Para mim, o titular é o Angileri. Agora, vamos para o meio de campo, que eu acho que o Dorival acaba tendo muitas opções, mas é preciso aí pensar em 4 nomes. Para mim, o esquema tem que ser o 4-4-2. Vamos lá. Encarregados da marcação e, claro, ajudando na condução, na saída de bola, para mim, titulares, o Ranieri e o Martinez. Estamos falando aí de jogadores que marcam bem e também estão se saindo bem na condução, naquela transição ali, meio campo, para levar o Corinthians para o ataque. Agora, 2 meio-campistas mais avançados, ali já pensando na construção de jogadas, na armação de jogadas ofensivas, para mim, titulares, André Carrilho e o Rodrigo Garro. Eu acho que esses 2 jogadores são unanimidades entre nós torcedores, pensando na escalação do Corinthians. No ataque, Memphis, o nosso camisa 10, o holandês, e claro, o nosso camisa 9, o Yuri Alberto. Então, para mim, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Martinez, Ranieri, Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Para mim, esses são os 11 jogadores que o Dorival Júnior tem que mandar a campo após a parada aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí vão perguntar, mas capitão, e os outros jogadores? Rapaziada, o Corinthians tem opções, tem várias opções. Sistema de defesa, nós temos o Kaká, tem o João Pedro Tchoca, que também está em evolução, o Félix Torres, que tem atuado também, atuou como lateral direito. Aí no meio campo temos o Bidon, temos o Rian, nós temos também o Igor Coronado, que é um jogador que tem um talento muito grande. Claro que eu não vou falar de todas as opções aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas estou ali, pelo menos a princípio, pensando em outros nomes. E aí você pensa também no ataque, como você monta um time sem o Ángel Romero. Eu particularmente sou muito fã do Romero, vocês sabem disso. O Hector teve uma evolução boa nos jogos anteriores ali antes da parada. O Thales Magno, sabemos a importância que o Thales Magno também teve. Então eu nem vou falar todos os nomes aqui, porque eu também quero pedir para vocês colocarem aí nos comentários as opiniões de vocês em relação a essa escalação que eu fiz aqui. Primeiramente, é uma escalação pensando no 4-4-2 losango. Eu acho que funcionaria bem assim. Para mim, esses 11 que eu coloquei, nós teríamos um Corinthians com condições de disputar. Claro, quando eu falo de elenco, estamos falando de peças de reposição. Mas, enfim, é isso. É um vídeo para que vocês possam analisar. Para mim, o Corinthians é forte e competitivo. É claro que eu penso em chegadas de jogadores, eu penso no elenco se reforçando cada vez mais, só que também eu penso na manutenção que os principais jogadores
permaneçam. Eu acredito que vão permanecer. Então, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço para vocês comentarem. Capitão, eu não quero esse como titular, eu quero aquele. Capitão, você esqueceu do Bidu. Bidu tem sido importante em alguns jogos, ofensivamente falando. Sim, concordo plenamente com vocês. É por isso que existe aí o espaço dos comentários. Mais uma vez eu peço like. E quem não é inscrito, se inscreva no canal e vamos fazer vídeos aqui, se Deus quiser, daqui para frente, com uma frequência maior. Agradeço a todos, lembrando que eu não estou falando de chegada nem de saída de ninguém, estou apenas analisando o que se tem comentado por aí, porque eu, particularmente, até o presente momento, não tenho informação nenhuma. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Vai, Corinthians! Fui!